Eu queria mostrar para vocês que hoje a gente continua da mesma forma de ontem. Infelizmente, ontem nós tivemos aquela morte suspeita, né, que é um paciente que está em investigação. No momento, nós não temos nenhum paciente que está com caso positivo no município. E eu queria, de uma forma bem didática, poder trazer para vocês essa questão dos suspeitos, que causou muita alvoroço entre vocês, o caso que o prefeito de Brodowski declarou que tinha 300 suspeitos, e aí várias pessoas vieram falar, olha, como Brodowski tem 300 suspeitos, Batatais não tem, né? Nós temos 14 suspeitos. O que está acontecendo? Brodowski, de uma forma que não é a forma que o Ministério da Saúde preconiza, ele está fazendo o quê? Todas aquelas pessoas que têm síndrome gripal, o que é isso, síndrome gripal? Resfriado ou gripe, eles têm cadastrado como um suspeito de coronavírus. Isso não é o que o Ministério da Saúde preconiza. Então, se vocês olharem, por exemplo, para a gente fazer um comparativo, Ribeirão Preto, né, que tem aí quase 500 mil habitantes, ele tem 162 casos suspeitos, né? Então, Brodowski, pelo tamanho da população, jamais poderia ter 300 suspeitos. Então, importante a gente entender como funciona essa lógica. Outra coisa importante, vocês têm acompanhado aquelas pessoas que estão em casa ou aquelas que estão trabalhando ainda, chegam em casa, vê o jornal, no jornal tem aparecido todos os dias, no jornal regional, os casos da região, né? Eles buscam onde? Na fonte, eles buscam no Instituto Adolfo Lutz e no próprio Estado, porque o Estado diariamente solta um boletim epidemiológico aonde existem casos no Estado. Nenhum desses boletins existe caso confirmado do município. Então eu estou falando tudo isso para vocês possam ficar mais tranquilos, mais calmos, né? Não é um momento de alvoroço, é um momento que todo mundo fique tranquilo, em casa, em paz, né? Confiando nos profissionais de saúde que estão aqui para servir a população. Em nenhum momento tem interesse em esconder de vocês os verdadeiros dados, né? O nosso interesse é trabalhar em prol da saúde da nossa população e para que tudo corra muito bem. Nós vamos ter casos? Provavelmente iremos ter. E na hora que a gente tiver, nós comunicaremos à população. E aí, muitas pessoas têm me falado assim, ó, se nós não temos casos, por que fechou tudo? Justamente para não ter casos. Se a gente continuar com o isolamento social, se a gente continuar aí seguindo o decreto do prefeito, que fala para a gente ficar, né, em casa, né, saindo de casa o menos possível até o dia 12, e depois ele vai reavaliar essa situação, nós vamos fazer com que a chance que não tenha pessoas morrendo aqui pelo coronavírus seja muito grande. Então está nas nossas mãos, está na mão de cada um de nós a gente ter ou não ter pessoas morrendo pelo coronavírus aqui no município. Hoje eu trouxe aqui para nossa live a doutora Camila Valente, que é a médica que está hoje à frente do ambulatório do Covid. Quando vocês ligam para o Disque Covid, vocês falam com uma enfermeira que colhem os dados de vocês, passam para a doutora Camila todas as queixas que vocês tiveram e ela agenda uma visita ou não, dependendo dos sintomas que vocês referiram. Então ela vai falar para vocês um pouquinho o que é o sintoma do coronavírus, o que é o sintoma da gripe comum, do resfriado comum e por que a gente coloca pessoas em isolamento, o que quer dizer esse isolamento. Então a palavra agora está com a doutora Camila. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Camila, eu sou a médica que está aqui junto com a equipe do Covid. Então, na verdade, é o seguinte, qual que é a diferença entre o resfriado comum e os sintomas do corona? Por ser muito semelhante, os dois apresentam febre, os dois apresentam dor de cabeça, dor no corpo, às vezes secreção nasal ou não. O que diferencia de um resfriado comum para o coronavírus é o quadro respiratório grave. Pode ter uma pneumonia grave ou insuficiência respiratória grave. O que a gente está fazendo? Aqui, casos suspeitos que viajaram, tiveram contato com alguém suspeito de outra cidade
e estão com sintomas mais graves, febre persistente, sintomas mais persistentes. A gente está fazendo a visita com o IPI, tudo direitinho, na casa das pessoas que não têm sintomas graves respiratórios. Pacientes com sintomas graves respiratórios estão indo para a unidade de pronto atendimento. Por isso que a gente está isolando e está tendo a quarentena para evitar que pessoas assintomáticas passem para pessoas que estão sãs e pessoas que estão assintomáticas com o problema, que vai numa UPA, por exemplo. Ela pode não estar sentindo, vai por qualquer outro motivo e passa para outras pessoas. Ou vice-versa, ela vai por qualquer outro motivo e acaba adquirindo a doença. O importante é fazer isolamento. Eu estou fazendo afastamento social de pacientes suspeitos, mas esse isolamento tem que ser feito de forma correta. Não é o colega ir na casa do outro, fazer churrasco, é isolamento realmente da própria família. Evitar ficar saindo do quarto, a própria família ter que ter essa orientação de evitar muito contato com o paciente que está com esses sintomas, porque pode ser passado também entre os próprios familiares. Então, pessoal, é isso. A doutora Camila explicou para vocês que é muito importante nessa fase a gente separar essas duas coisas. Primeiro, aquelas pessoas que têm sintomas de gripe ou resfriado, elas podem estar com coronavírus. Só que elas não são pessoas que precisam ir para a UPA ou para o hospital. Elas têm os sintomas leves que a gente fala. O que é mais importante? Que ela fique isolada, separada inclusive da família dela. Como fazer isso? Ela vai ficar no quarto, trancada no quarto, e a família vai ocupar o resto da casa, E essa pessoa que tem esse documento que a doutora Camila tem feito o isolamento social, ou o médico da UPA, ou o médico da Unimed, ou da Santa Casa, ele tem a responsabilidade e o dever de ficar em isolamento, sem sair de casa, porque ele está inclusive afastado para não cumprir com nenhuma atividade que ele tenha que fazer, nem trabalho, nem outra qualquer, para que ele possa ficar isolado os 14 dias e não transmitir a doença para mais ninguém, tá? Então, as UBSs também têm atendido esses pacientes, os médicos estão preparados para fazer isso. Então, se você tem um sintoma gripal, se você está aí com febre, se você está com tosse, dor de garganta, procure a unidade de saúde, procure a UPA, ligue no Disque Covid, que nós vamos estar dando o atendimento para você, e se a gente achar necessário, vamos fazer o isolamento e tirar você da circulação, não só da cidade, mas também da sua família, tá? E é isso que vai garantir que a gente continue sem casos no município. Então, a gente agradece a todos, Eu agradeço muito a doutora Camila por estar aqui com a gente hoje, poder falar um pouquinho do coronavírus, e lembrando a todos que daqui a pouco, às 4 horas, a gente solta o boletim, porém sem nenhum novo suspeito. Os pacientes internados continuam internados, mas estão bem, estão evoluindo bem, E nós não tivemos nenhum suspeito novo no dia de hoje.